Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sanke e, como eu disse para vocês, eu estarei trazendo alguns vídeos de resumão para o Enem. E hoje o vídeo é sobre história geral, isto é, sobre história do mundo. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho para receber novas notificações. Embora eu esteja falando sobre história do mundo, como a preparação para o Enem, esse vídeo pode ser assistido por qualquer pessoa que se interesse pelo conteúdo de história geral, bem como para quem vai fazer alguma outra prova ou tem interesse em estudar esse tema por alguma outra finalidade. E aí, esse vídeo vai trazer a questão da história geral e aí vai ter o recesso de Natal e Ano Novo, e depois que passar o Natal e Ano Novo, vou trazer um vídeo específico sobre a história do Brasil. Então vamos lá, considerar a questão da história geral. Eu vou estar usando como referência para tratar da história geral o livro Mini Manual Compacto de História Geral de Carlos Alberto Schneeberger. Eu não sei se o nome dele se pronuncia exatamente assim, né? Porque é um nome difícil. Mas Schneeberger vai ser, em seu livro Mini Manual Compacto de História Geral, vai ser o livro que eu estarei usando de referência. Eu estarei trazendo a história geral a partir de alguns períodos grandes, né? Primeiro a Idade Antiga, depois a Idade Média, depois a Idade Moderna e, por fim, né, a Idade Contemporânea. Então, comecemos pela Idade Antiga, que vai do ano 4000 a.C. a 476 d.C. Sobre esse período, eu vou estar citando algumas civilizações importantes que marcaram a Antiguidade. Vou começar pela civilização egípcia. O Egito ele foi, a princípio, ocupado por povos nômades africanos que provavelmente teriam atravessado o Sinai rumo ali à região do rio Nilo. É importante entender isso, né? Porque, primeiramente, a gente tem povos nômades, povos que vivem, se transitam, se movimentam de um lugar para o outro. Só que esses povos nômades, quando eles vão chegar numa terra fértil, ou seja, geralmente terras onde você encontra um rio, que permite com que aquela terra seja fértil para que se possa produzir agricultura, uma produção agrícola, esse povo vai se estabelecer naquela região. E foi isso que aconteceu em relação ao delta do rio Nilo, né? Alguns povos vão se instalar ali. Então, provavelmente foi assim que começou a civilização egípcia. O Egito Antigo ele foi governado por 30 dinastias, ao longo de quase 3.000 anos. Então não dá para aprofundar cada uma, por exemplo. Talvez um dia eu faça um vídeo aqui específico sobre a história do Egito. No século VII a.C., o Egito ele foi invadido pelos assírios. Depois, ali por volta do ano 525 a.C., ele foi dominado pelos persas e depois pelos gregos, ali por volta do ano 332 a.C., com o domínio de Alexandre o Grande. A história do Egito ela pode ser subdividida, ou ela pode ser dividida, melhor dizendo, em 4 períodos. O primeiro período é o período pré-dinástico, que é anterior ao ano 3200 a.C., o segundo período é o período do Antigo Império, que vai do ano 3200 a 2300 a.C. O terceiro período é o período do Médio Império, que vai do ano 2300 a 1750 a.C. E o quarto período é o período do Novo Império, que vai de 1750 a 524 a.C. Vou considerar um pouco sobre cada um desses períodos. Primeiramente, o período pré-dinástico, que é anterior ao ano 3200 a.C., é marcado pela fundação das primeiras comunidades em torno do Nilo, que formaram 2 reinos, o Reino do Norte, chamado de Baixo Egito, e o Reino do Sul, chamado de Alto Egito. Depois, esses 2 reinos vão ser unificados por Menés, que é o rei do Reino do Sul. O segundo período é o período do Antigo Império, que vai de 3200 a 2300 a.C. Esse período é marcado pela construção das famosas pirâmides de Quéopes, Quéfren e Miquerinos, e pela existência de uma nobreza fundiária que apoiava o faraó. O terceiro período é o período do Médio Império, que vai do ano 2300 a 1750 a.C., que é marcado pela expansão da produção agrícola. Já o quarto período é o período do Novo Império, que vai de 1750 a 524 a.C. e é marcado por guerras que visavam a expansão territorial do Egito. É importante citar um faraó que eu acho interessante de falar sobre a história do Egito, que é o faraó Akhenaton, que viveu de 1352 a 1336 a.C.
Por que esse faraó é importante? Porque em seu governo se realizou uma reforma monoteísta. Então, assim, talvez foi assim que surgiu o monoteísmo, né, no Egito. O primeiro sinal histórico de monoteísmo é quando um faraó, Akhenaton, ele produz uma reforma religiosa instituindo um único Deus e não mais o politeísmo. Essa reforma dura pouco tempo, depois dela o Egito acaba retornando ao politeísmo. A civilização antiga e importante de ser considerada é a civilização Mesopotâmia. Novamente tem a questão especial dos rios. A Mesopotâmia é uma região cercada de rios. Então ela permitiu que um povo se estabelecesse ali naquela região, atraída pelas facilidades para a prática agrícola. Né? A região da Mesopotâmia fica ali no Oriente Médio. E aí a gente pode dividir a história dessa civilização em dois grandes períodos. O primeiro é chamado de primeiro período babilônico, que vai do ano 4000 a 1275 a.C., e o segundo período é o período assírio, que vai do ano 1275 a 538 a.C. O primeiro período babilônico, que é do ano 4000 a.C. a 1275 a.C., ele é marcado pela fundação de cidades como Lagash, Uruk e a primitiva Babilônia, né? Já o segundo período, que é o período assírio, que vai de 1275 a 538 a.C., ele inclui dois subperíodos. O primeiro é chamado de período de domínio da Caldeia, que vai do ano 612 a 538 a.C. Já o segundo subperíodo é chamado de segundo período babilônico, que é o período do reinado do rei Nabucodonosor, que vai do ano 604 a 591 a.C. Quem conhece a história bíblica sabe que o rei Nabucodonosor é citado na Bíblia, né? Considerar também, entre as civilizações da antiguidade, algumas civilizações importantes ali da região do Oriente. A primeira é a civilização hindu, que viveu na Índia primitiva. Então a gente chama de civilização hindu, essa civilização da região da Índia. Temos a civilização chinesa, que se desenvolveu nas planícies banhadas pelos grandes rios, aproveitando as possibilidades agrícolas, sendo o arroz o principal cultivo dessa região. Novamente, de novo, um povo geralmente antigo se estabelece numa região fértil, cercada por rios. E depois nós temos as civilizações mediterrâneas orientais. Eu posso citar duas civilizações mediterrâneas orientais. A primeira são os fenícios e a segunda são os hebreus. Os fenícios, eles se dedicavam principalmente ao comércio no Mediterrâneo Oriental. Já os hebreus são aqueles que a gente tem a história deles contadas na Bíblia, né? Eles se estabeleceram na Palestina, ali na região que era Canaã, a Terra Prometida. E aí, primeiramente, eles vão ser um sistema tribal, governado por juízes, mas depois eles vão se transformar num reino monárquico, né? Sob o domínio de um rei. Esse reino monárquico, ele vai logo se dividir em dois reinos, devido a algumas tensões políticas, que vão ser o Reino do Sul, que vai receber o nome de Judá, e o Reino do Norte, que vai receber o nome de Israel. O Reino do Norte, ele vai ser conquistado pelos assírios por volta do ano 720 a.C. Já o Reino do Sul, ele vai ser conquistado pelos babilônios por volta do ano 586 a.C. No ano 586 a.C., o povo de Judá, o povo judeu, eles vão ser levados para a Babilônia em cativeiro. O cativeiro dos judeus na Babilônia só vai terminar no ano 539 a.C., porque primeiro a gente tem o domínio da Babilônia, depois a Babilônia vai ser dominada pelo Império Persa. Aí sim, quando o Império Persa domina, sob o governo do rei Ciro, ele vai permitir que os judeus retornem à sua terra. Agora que a gente já considerou essas civilizações do Mediterrâneo, a gente pode falar de uma outra civilização agora do mundo ocidental, que é a civilização grega. A civilização grega, o mundo grego, a história dele se divide em 4 períodos. O primeiro período é chamado de período homérico, que é anterior ao século VIII a.C. O segundo período é chamado de período arcaico, que vai do século VII ao século VI a.C. O terceiro período é chamado de período clássico, que é anterior ao século V, ou melhor, que acontece no século V a.C. E o quarto período é o período helenístico, que vai do século IV ao século III a.C. Vou considerar brevemente cada um desses períodos. O período homérico, que é antes do século VIII a.C., é conhecido pelas obras de Homero, né? Aquele poeta que escreve sobre mitos gregos,
sobre tragédias gregas e também por estudos arqueológicos. Já o segundo período é o período arcaico, que vai do século VII ao século VI a.C., é marcado pela formação das polis. O que eram as polis? Eram cidades gregas que se funcionavam como cidades independentes, como se cada cidade fosse um estado. E por isso essas cidades, essas polis, eram chamadas de cidades-estados. Elas eram, de certo modo, independentes. Já o terceiro período é o período clássico, que é marcado por grandes guerras, especialmente contra os persas. Apesar das cidades gregas serem cidades independentes, nesse período clássico, elas vão se juntar para guerrear contra os persas. Já o quarto período, o período helenístico, que vai do século IV ao século III a.C., é marcado por uma fusão cultural entre o pensamento grego e o pensamento oriental. Isso vai possibilitar uma notável evolução intelectual. Então, o período helenístico é marcado por uma grande intelectualidade. Agora que a gente já considerou o povo grego, nós podemos considerar mais um povo antigo, é o último que eu vou estar considerando. O último povo antigo a ser considerado é a civilização romana. A civilização romana, ela foi fundada em 753 a.C. Há uma lenda sobre sua fundação, que é a lenda do Rômulo e do Remo, né, que seriam dois irmãos gêmeos, que teriam sido amamentados por uma loba, e teria sido a partir deles que a civilização romana foi fundada. Então, a gente pode considerar a história de Roma em três grandes períodos. O primeiro período é o período da Roma monárquica, que vai do ano 753 a 509 a.C. O segundo período é o período da Roma republicana, que vai de 509 a 27 a.C. E o terceiro período é o período da Roma imperial, que vai de 27 a.C. a 476 d.C. A Roma monárquica, vamos considerar cada um desses períodos. A Roma monárquica, que vai de 753 a 509 a.C., é um período em que só os patrícios, que constituíam a aristocracia da Roma antiga, tinham direitos políticos. Os patrícios administravam a cidade por meio dos chefes das famílias, chamadas de gens ou clãs, que se reuniam no conselho dos anciãos, que era o Senado, e aprovavam leis aplicadas pelo rei. Então, no período da Roma monárquica, você vai ter uma participação política exclusiva destinada somente aos patrícios, enquanto os plebeus, que eram o povo comum, não tinham esses direitos políticos. O que eram os patrícios? Os patrícios eram os aristocratas, né? Nós podemos considerar eles como sendo os nobres da época. Então, eram só esses nobres, esses patrícios, que tinham direitos políticos. Já o segundo período é o período da Roma republicana. A Roma republicana ela vai ser instituída pelos patrícios e então ela vai se tratar de uma república aristocrática. Nessa época, o Senado era o órgão máximo que decidia pela paz ou pela guerra e que controlava a arrecadação e as despesas do Estado. Era o Senado também que elaborava as leis e as fazia executar por meio de magistrados. Portanto, o período da Roma republicana, que vai de 509 a.C. a 27 a.C., é marcado por esse domínio do Senado. Já o terceiro período é o período da Roma imperial, que vai de 27 a.C. a 476 d.C. No período da Roma imperial, ele teve início com a aclamação de Augusto como imperador. Nesse período, Roma conheceu o seu apogeu, o apogeu de sua civilização, transformada também em capital intelectual e com uma elite helenizada. Então, nesse período da Roma imperial, você vai ter uma presença da cultura helenística muito forte. O que acontecia? O Império Romano ele dominava os povos, mas ele não destruía a cultura desses povos. Ele tinha um compromisso de paz. Então, assim, por mais que o Império Romano dominasse os povos, ele não destruía a cultura deles. De modo que dentro do Império Romano floresceu a cultura grega helenizada, possibilitando, então, uma cultura altamente intelectualizada. Uma coisa que é importante considerar sobre o Império Romano é que em 491, o imperador Teodósio oficializou o cristianismo como religião do Império. Então pensem, Roma Imperial também foi o contexto em que surgiu o cristianismo, né? Foi o contexto em que Cristo viveu, em que surgiram os primeiros cristãos. E no primeiro momento, esses cristãos vão ser perseguidos pelo Império Romano. Mas vai chegar um momento em que um imperador romano chamado Constantino vai se converter ao cristianismo. Depois disso, aos poucos, o cristianismo vai ganhando espaço até que ele se torna a religião oficial do Império no ano 491, sob o domínio do imperador Teodósio. Então, é curioso isso, como uma religião passou de perseguida para a religião oficial do Império Romano.
O segundo período a ser considerado é o período da Idade Média, que vai do ano 476 ao ano 1453 depois de Cristo. Então vamos considerar um pouco mais de perto esse período. A Idade Média, ela começa em 476, que é quando a Roma Ocidental foi conquistada pelos germanos. Na Europa Ocidental, dominada pelos germanos, houve a predominância de 3 grupos: os visigodos na Península Ibérica, os ostrogodos na Itália e os francos na Galácia. Esses povos eram chamados de bárbaros pelo Império Romano. Então eles são povos que vão conquistar a região ali de Roma. Roma vai ser conquistada na sua região ocidental, porque a região oriental acaba permanecendo sob o nome de Império Bizantino. Já a região ocidental do Império Romano, ela vai ser dominada pelos germanos e por outros povos também considerados bárbaros que vão dominar aquela região, que vão ser os visigodos na Península Ibérica, os ostrogodos ali na região da Itália e os francos na região da Galácia. No século XI, a região do Oriente Médio ela vai ser conquistada pelos turcos muçulmanos. Então o Oriente Médio vai ter um domínio dos muçulmanos. É nesse período que a Igreja Católica então vai realizar movimentos contra os muçulmanos. E esses movimentos contra os muçulmanos são conhecidos como cruzadas. Então pense, os muçulmanos vão dominar a região do Oriente Médio, que era considerada até uma região sagrada, porque é ali que está a região da Palestina e a região de Jerusalém, então. E aí a Igreja Católica, a Igreja Cristã Romana da época, essa igreja que já se oficializou, por assim dizer, por mais que o Império Romano caia, a Igreja Católica Romana ela permanece com muito poder, com muita força. Então, assim, apesar do Império Romano, que era onde a religião cristã era oficial, ter desmoronado, a religião cristã ela permanece com muita força, a religião da Igreja Católica. E aí essa religião, essa igreja, vai realizar movimentos de guerra contra os muçulmanos, que são as cruzadas. E aí a gente vai ter várias cruzadas, que algumas são populares, outras que não são oficiais, mas a igreja mesmo organizou só 8 cruzadas oficiais mesmo, entre o século XI e o século XIII, ali depois de Cristo. Como que era a sociedade no período da Idade Média? No período da Idade Média, a sociedade ela estava organizada em torno do sistema feudal. Isso é importante saber. O tipo de modo de produção que existia na Idade Média era o feudalismo. Então, o tipo de economia, modo de produção que existia na Idade Média era o feudalismo. O feudalismo ele era caracterizado pela propriedade da terra, cedida pelo senhor feudal ao vassalo em troca de serviços mútuos. Então o que acontecia? Você tinha o senhor feudal e ele tinha uma terra e ele cedia essa terra para ser cultivada e tal pelos vassalos, em troca ali de serviços que eles ofereciam cultivando, trabalhando nessa terra. Eu disse para vocês que embora a parte ocidental do Império Romano tenha sido dominada pelos germanos, a parte oriental ela permaneceu, ela sobreviveu e ela ficou chamada de Império Bizantino. O Império Bizantino tinha sua capital em Constantinopla. Constantinopla, se não me engano, hoje chama Istambul, a cidade. Mas na época chamava Constantinopla. Constantinopla vai acabar sendo conquistada pelos turcos muçulmanos ali por volta do ano 1453 depois de Cristo, marcando o fim da Idade Média. Então a Idade Média termina com a queda do Império Bizantino, no ano 1453 depois de Cristo, quando os muçulmanos dominam aquela região. E é assim que a gente finaliza a Idade Média. Agora nós podemos considerar o período da Idade Moderna, que vai do ano 1453, a gente já está falando de anos depois de Cristo, ao ano 1789. Com o fim da Idade Média, o sistema feudal entrou em crise, culminando no surgimento e ascensão da burguesia. Isso aqui é importante de se considerar essa mudança de modo de produção. Primeiro, na Idade Média, a gente tinha um modo de produção que era o feudalismo. Já na Idade Moderna vai surgir o capitalismo, que é o modo de produção que nós vivemos hoje. O que acontece? Qual que é a diferença? No feudalismo, você tinha muito claro, olha, tem o senhor feudal, tem os seus vassalos que trabalham para ele em troca de serviços,
Então tem o domínio da terra por um senhor e tem classes muito bem definidas. Tem a nobreza, tem o clero e tem o povo comum. E essas classes estão definidas. Não tem como. Se você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Se você nasceu pobre, provavelmente você vai morrer pobre. Não tinha mobilidade social. Era definido. Você nasceu numa classe, numa estratificação. E se você nasceu naquela estratificação, você vai morrer naquela estratificação, naquele estado. Então, o feudalismo ele tinha esse caráter. Já com a Idade Média, vai acontecer uma ascensão da burguesia. O que era a burguesia? Eram os comerciantes. E esses comerciantes vão se ascender, né, socialmente. E aí, o capitalismo ele permite mobilidade social. Claro que de maneira bastante injusta e tal, mas no capitalismo, se uma pessoa nasce pobre, existe a possibilidade dela se tornar rica. É difícil? Né? Existem várias questões sociais, mas uma pessoa ela pode ter mobilidade social. Ela pode nascer, por exemplo, numa classe e com algum tipo de algo que acontece na sua vida, uma série de coisas, ela pode mudar de classe, né? Ela pode, por exemplo, nascer proletária e virar burguesa. É possível que isso aconteça. Por mais que seja difícil, né, uma pessoa pobre conseguir ascender socialmente, se tornar uma pessoa mais rica, isso é uma possibilidade que existe. Isso que diferencia, essa mobilidade social diferencia o modo de produção do feudalismo do modo de produção do capitalismo que vai marcar a Idade Moderna. A Idade Moderna ela vai ter início marcada pela expansão marítima e comercial europeia, que teve Portugal como pioneiro, mas que depois envolveu também a Espanha, a Inglaterra, a França e a Holanda. É nesse tempo então que vai ter a expansão marítima, que o pessoal, para comerciar, eles vão usar do comércio marítimo, eles vão para o mar, vão navegar. É nesse período então que vai ser descoberto, não é descoberto assim, né? A gente ouve que foi descoberto, mas que eles vão conseguir chegar, por exemplo, na América e vão descobrir, por assim dizer, esse território antes desconhecido, esse mundo novo antes desconhecido. A gente tem ali Portugal chegando aqui no Brasil, e aí a gente vai ter então essa expansão marítima. O início da Idade Moderna também foi marcado por um renascimento cultural, caracterizado por um desenvolvimento literário, artístico e científico. O que foi o Renascimento? O Renascimento ele tentou resgatar aquela cultura antiga da Grécia, onde tinha a arte, onde tinha a literatura, a ciência. Porque o que aconteceu? A Idade Média ela foi muito marcada pelo domínio do cristianismo. Então tudo ficou submetido ao cristianismo. A arte ficou submetida ao cristianismo. As pinturas eram pinturas religiosas. A música foi submetida ao cristianismo. Agora, com o Renascimento, vai ter uma tentativa de resgatar a antiga cultura grega. Resgatar a arte dessa cultura, resgatar a literatura dessa cultura. Então vai ser um período de florescimento artístico, de florescimento literário e também de florescimento científico. É na Idade Moderna que começa a surgir isso que a gente chama de ciência. Ciência como um corpo de conhecimento baseado num método rigoroso de observação experimental. Também nesse tempo, a religião vai passar por transformações, porque é na Idade Moderna que vai acontecer o que a gente chama de Reforma Protestante, encabeçada principalmente por Lutero e Calvino. A Reforma Protestante ela vai se propor primeiramente a reformar a Igreja Católica, porque se considerava que a Igreja Católica estava corrompida. Ela estava vendendo pedaços de terra no céu, estava vendendo perdão de pecados. E essa corrupção, né, também tinha toda a prostituição, também muitos do clero estavam envolvidos com prostituição. E toda essa decadência da Igreja Católica fez com que muitos começassem a protestar contra ela. Além disso, esses pensadores como Lutero e Calvino começaram a questionar algumas doutrinas da Igreja Romana. Então, principalmente eles passaram a ensinar que a salvação ela era pela graça e não por obras. Então, Lutero e Calvino ensinaram que uma pessoa é salva não por aquilo que ela faz, não por fazer obras de penitência, não por tentar comprar um terreno no céu, mas essa pessoa é salva pela fé somente. Então Lutero e Calvino eles vão ensinar que a salvação é pela graça e não pelas obras. E aí a Reforma Protestante, por mais que no primeiro momento ela objetivasse reformar a Igreja Católica, ela vai acabar causando uma divisão na Igreja. Então, assim, a gente vai ter uma divisão na Igreja Católica. Essa divisão é importante porque significa o fim do período de um pensamento hegemônico.
Né? Se antes a gente tinha uma religião unificada que ditava o que as pessoas deveriam acreditar, agora essa religião começa a se fragmentar. E, portanto, a Igreja Católica passa a perder força. E aí a gente não tem o domínio de uma só maneira de pensar. As pessoas vão ter a possibilidade de ter maior liberdade de pensamento, maior liberdade de ter as suas ideias próprias. Tanto é que um dos princípios da Reforma Protestante é a livre interpretação da Bíblia. Não é exatamente interpretação, mas livre exame da Bíblia. Né? Cada pessoa pode examinar a Bíblia por conta própria e chegar às suas conclusões. A Igreja Católica vai reagir à Reforma Protestante com uma Reforma Católica que é chamada de Contra-Reforma. E aí a gente tem, por exemplo, o Concílio de Trento como um grande ícone desse período. Outra coisa importante a respeito da Idade Média é o surgimento dos Estados-nação. E aí o Estado, na modernidade, ele apresentava 3 elementos básicos. Primeiro, o absolutismo monárquico. Segundo, o mercantilismo. E o terceiro era o colonialismo. Então são essas 3 características do Estado moderno. O Estado moderno ele era marcado pelo absolutismo monárquico, que significa que a autoridade absoluta ficava centralizada nos monarcas. Então os monarcas eles tinham uma certa autoridade absoluta e um poder centralizado. O mercantilismo, que quer dizer que a economia era marcada pela acumulação de metais preciosos e era altamente regulada pelo Estado. Então, assim, a gente tinha uma economia baseada no comércio de metais e a gente tinha um Estado que regulava essa produção. Então, a gente tinha um Estado burguês, né, como a gente diz, um Estado que, por assim dizer, ele regula a produção capitalista e, portanto, se beneficia dela. Na verdade, o Estado ele possibilitava uma segurança para os capitalistas, né? Então, o Estado ele mantinha algumas leis e regulamentos que permitia que os burgueses pudessem travar relações comerciais sem correr o risco dessas relações comerciais serem prejudiciais ou injustas ou fraudulentas. Então, a gente tinha o Estado como uma forma de regular a economia justamente para permitir a burguesia e o capitalismo continuarem funcionando de maneira adequada. Então, o Estado tinha a função de preservar e possibilitar o capitalismo. E a gente tem o colonialismo, que era o domínio sobre terras coloniais considerada patrimônio real. O colonialismo é muito forte, né? Que, por exemplo, os países da Europa vão explorar de maneira bastante cruel os países africanos ou os países da América. Isso é bastante triste, né? Na verdade. E a gente às vezes fala, mas a Europa é super desenvolvida a ponto do que? À custa de exploração de países africanos, de países da América. E aí a gente pode falar um pouco sobre alguns dos estados mais importantes da Idade Média. Eu vou falar um pouco da Inglaterra, da França, né? Da Inglaterra e da França, que são 2 estados bastante importantes desse período. Comecemos então com a Inglaterra. Na Inglaterra, o absolutismo atingiu o apogeu com a ascensão do rei Henrique VIII, que reinou do ano 1509 a 1553. É importante que vocês lembrem o nome desse rei. Henrique VIII, rei da Inglaterra. O que ele fez que ficou tão famoso? Ele rompeu com a Igreja Católica Romana, criando uma igreja nacional que é a Igreja Anglicana. O que aconteceu, na verdade, que o rei Henrique VIII ele queria se casar de novo. Ele teve vários casamentos, né? E aí algumas das mulheres morreram e tal, mas outras têm até suspeita dele ter assassinado e por aí vai. Mas ele acabou querendo se casar de novo. E isso não era permitido pela Igreja Católica. Então ele vai se separar da Igreja Católica e vai fundar uma igreja na Inglaterra, uma igreja nacional, que vai ser chamada de Igreja Anglicana. E aí a Igreja Anglicana ela vai impor o rei, como é uma religião estabelecida pelo rei, essa religião vai ser imposta de maneira forçada. Isso vai fazer com que um grande número de ingleses eles saiam da Inglaterra e vão para a região que hoje a gente chama de Estados Unidos, para a América do Norte. Porque o que acontece? De um lado você tem a Igreja Anglicana, criada por um rei. Essa igreja
ela não vai ser muito diferente da Igreja Católica nos seus rituais, porque ela não foi uma igreja que surgiu como lá com Lutero, com Calvino, que protestaram contra as doutrinas da Igreja Romana. Ela surgiu no primeiro momento muito mais por causa de uma questão do rei ali querer se casar de novo. Então essa igreja, ela tinha muitos problemas naquele primeiro momento. Depois a igreja anglicana vai passar por transformações, mas naquele primeiro momento ela era uma igreja que estava sendo imposta de maneira forçada sobre o povo inglês. E aí vão ter um grupo de pessoas que são calvinistas ali, seguidores da reforma de Calvino, que não vão concordar com essa igreja. E aí esses calvinistas ficaram conhecidos como puritanos. Eles eram bastante radicais em muitos pontos, mas eles não aceitaram essa imposição da igreja anglicana. E esses calvinistas, esses puritanos, eles vão partir para a América, onde eles vão fundar 13 colônias inglesas que vão alcançar sua independência em 1776, dando início ao que hoje a gente chama de Estados Unidos da América. Então é assim que surge os Estados Unidos da América, né? Graças aos puritanos que, saindo da Inglaterra devido à imposição forçada do anglicanismo, vão para a região da América, vão fundar 13 colônias inglesas que vão alcançar sua independência em 1776, dando origem ao que hoje a gente chama de Estados Unidos da América. Um puritano importante de ser citado da Inglaterra é o Oliver Cromwell. Eu não sei exatamente se o nome dele se pronuncia assim, né? Se é Oliver Cromwell, mas eu pronuncio assim. Ele viveu de 1599 a 1658. Ele foi um chefe militar puritano que implantou na Inglaterra uma ditadura pessoal com o apoio do exército e da burguesia comercial. E esse é um dado interessante, porque assim, os puritanos eles eram bastante associados ao capitalismo. Por quê? Tem até aquele texto, né, do Max Weber que fala da associação entre o protestantismo e o espírito do capitalismo, que é uma questão que os puritanos eles davam muita ênfase no trabalho. Trabalhar é muito importante. E aí, essa ênfase no trabalho fez com que eles tivessem apoio da burguesia. E aí, Oliver Cromwell, que era um militar puritano, ele vai assumir o poder na Inglaterra e vai implantar uma ditadura puritana. Tanto é que nessa época, a Inglaterra chega a proibir o Natal, porque os puritanos eles são muito radicais. Eles eram contra a comemoração do Natal, por exemplo. Então eles são um grupo religioso bastante radical também. E aí, depois que o Cromwell morre, a monarquia absolutista é restaurada da Inglaterra. Então foi um período de domínio puritano, de uma ditadura puritana temporária, né? Depois que o Cromwell morre, a Inglaterra volta a ser uma monarquia absolutista. E aí, ali por volta do ano 1685, o rei James II, ele vai buscar reestabelecer o catolicismo na Inglaterra. Porque o que pensa? A Inglaterra primeiro foi para o domínio anglicano, né? Então ela rompeu o catolicismo e estabeleceu o período anglicano. Depois você vai ter um puritano calvinista que vai implantar uma ditadura na Inglaterra. E depois você vai ter um rei, que é o James II, que vai tentar trazer o catolicismo de volta. Só que isso vai gerar um conflito com o parlamento, porque o parlamento ele era formado por protestantes. O parlamento, então, passou a se opor a James II. E aí eles conseguiram, né? As manobras do parlamento para depor James II ficaram conhecidas como Revolução Gloriosa, que fez triunfar a monarquia parlamentar. Então, o que vai acontecer? James II vai tentar trazer o catolicismo de volta para a Inglaterra. Só que o parlamento, que era protestante, vai resistir. E aí vai ter a Revolução Gloriosa, que faz com que o rei James II seja deposto e o parlamentarismo domine a Inglaterra. E aí a Inglaterra vai se transformar numa monarquia parlamentar. Então o parlamento, que era de predominância protestante, vai conseguir se impor, por assim dizer, através da Revolução Gloriosa. Então a Revolução Gloriosa é essa revolução que fez triunfar a monarquia parlamentar na Inglaterra. A Inglaterra ela é importante ser citada também como pioneira da Revolução Industrial. Como eu disse, a Inglaterra ela tinha já esse quê de capitalismo, né, por ter um domínio protestante ali. E ela vai ser pioneira da Revolução Industrial, que vai levar ao desenvolvimento tecnológico e à urbanização crescente nas sociedades capitalistas. A industrialização do mundo ela vai ser muito importante, porque o capitalismo, que antes era aquele capitalismo mercantilista,
que tinha as navegações, tinha os metais preciosos. Agora, o que o capitalismo vai ser? O capitalismo vai ser industrializado. E a indústria, ela permite uma maior produção. Porque o que acontece? Você vai ter uma divisão de tarefas. Por exemplo, eu, Bruno, se antes para produzir uma cadeira, eu tinha que fazer a cadeira inteira sozinho, tinha que ir lá, derrubar uma árvore, pegar a madeira, cortar a madeira, depois pintar e não sei mais o que. Agora, a produção era dividida. Então, tipo, tinha uma pessoa que era específica para ir lá e cortar a madeira da árvore, tinha uma outra pessoa que era específica para cortar a madeira, moldar a madeira, tinha uma outra pessoa que era específica para pintar a cadeira. Então, isso permitia, essa divisão do trabalho, permitia uma maior produtividade. E assim, então, vão surgir as indústrias, tendo a Inglaterra como pioneira nesse processo. Agora que a gente já falou da Inglaterra, a gente pode falar de um outro estado importante da Idade Moderna, que é a França. Na França, o absolutismo ele vai alcançar a sua maior importância. Na França, assim, a França vai ser marcada por um estado onde o absolutismo vai ganhar maior força. E aí o rei, que vai ser famoso por centralizar o poder, foi o rei Luís XIV, que é chamado de Rei Sol, que estabeleceu uma centralização notável do poder, controlando amplamente o estado. O rei Luís XIV foi rei da França de 1654 a 1715. Durante o seu governo, a grande nobreza foi politicamente neutralizada. Por que acontece? A burguesia, ela vai ascender, os comerciantes vão ascender no período da modernidade. Só que ainda vai existir uma certa nobreza, herdeira do feudalismo. Uma nobreza rica, estabelecida. Só que essa nobreza ela vai perder força com a ascensão da burguesia, dos comerciantes. Então, o que vai acontecer? A grande nobreza ela vai ser neutralizada e os altos postos governamentais que eram ocupados por membros vão passar a ser ocupados por membros da burguesia. Então, o que acontece? Os altos postos governamentais eram geralmente ocupados por membros da alta burguesia e buscou-se alcançar uma unidade nacional em torno de um rei, uma lei e uma fé, que era o princípio do rei Luís XIV, unificar bem a França no domínio de um só rei, de uma só lei, de uma só religião. Então, a gente vai ter na França essa força que a burguesia ganha com uma neutralização da nobreza e também um esforço para fazer da França um espaço unificado. Muitos pensadores eles criticaram o absolutismo. Então você vai ter várias pessoas que vão criticar esse absolutismo. E aí a sociedade estamental e a economia mercantilista eles falam assim, olha, esse absolutismo, esse domínio do rei de maneira tão autoritária não é bom. Muitos intelectuais também vai questionar essa divisão da sociedade estatizada, por assim dizer, estamentada, melhor dizendo, dividida em classes. E você vai ter muitos pensadores questionando a economia mercantilista. E esse pensamento crítico vai marcar o que é chamado de iluminismo. O iluminismo ele vai ter vários pensadores que vão fazer sérias críticas políticas, propondo um Estado menos autoritário, propondo algo mais democrático. E os principais pensadores do iluminismo são John Locke, Montesquieu, Voltaire e Rousseau. O iluminismo ele vai influenciar muitos governantes europeus na segunda metade do século XVIII, o que vai possibilitar uma humanização da justiça com a reforma dos códigos penais, a criação de tribunais e a garantia da defesa. Nesse período do iluminismo vão surgir muitos pensadores que a gente chama de humanistas, e pensadores que propunham algo mais humanitário. Eles falavam assim, olha, como assim, gente? As prisões, as pessoas são castigadas com castigos físicos, isso não é bom, isso não é humano. Ou, por exemplo, nos hospícios, os loucos são tratados com tortura, apanham, isso não é legal. E aí alguns vão falar, nossa, escravidão, isso não é uma coisa boa. E esses pensadores iluministas, então, vão fazer várias críticas nessa época, propondo, então, reformas na sociedade. E aí, graças a esses pensadores, a gente vai ter várias reformas em vários países.
A escravidão vai ser abolida, a tortura nas prisões vai ser desestimulada, vai se procurar estabelecer igualdade de direitos e deveres e vários governantes vão aplicar políticas de assistência social e de educação do povo. Então, nesse período, com a crítica desses iluministas, a sociedade vai passar por uma reforma de modo a se tornar uma sociedade mais humanitária, que promova a igualdade de direitos, que promova a assistência social, a educação, e que seja oposta a atitudes desumanas. Não foi uma reforma completa, perfeita, mas foi um período que possibilitou uma certa humanização da sociedade. Né? Continuou com vários problemas, mas teve uma certa humanização. E assim a gente finaliza a Idade Moderna e agora a gente pode ir para a Idade Contemporânea, que vai do ano 1789 e continua até hoje. Então vamos falar um pouco sobre a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea ela vai se iniciar com a Revolução Francesa. Como eu disse para vocês, a Idade Moderna foi marcada pelo absolutismo, então por um Estado muito centralizado. E aí o absolutismo vai ganhar sua maior força na França, ali com o rei Luís XIV e tal. Só que vai chegar um período na França que o absolutismo vai se tornar algo insuportável, que vai ter fome, vai ter muita miséria. E aí vai se ter início uma revolução, que é a Revolução Francesa, que é a revolução que, por assim dizer, vai acabar com o absolutismo. A Revolução Francesa ela vai causar profundas transformações econômicas, políticas, sociais e culturais, além de tornar a burguesia a classe dominante. Se antes eram os reis que dominavam, agora quem domina são os empresários. A Revolução Francesa permitiu um estabelecimento da burguesia como classe dominante. Como eu disse para vocês, desde que acabou o feudalismo, você teve gradualmente a burguesia foi se ascendendo, né? Então acabou o feudalismo, você vai ter o mercantilismo, depois você vai ter, depois do mercantilismo, uma neutralização da nobreza, como eu disse, a nobreza vai perdendo força. Depois a gente vai ter a Revolução Industrial, a Revolução Industrial vai permitir uma industrialização dos países e vai chegar uma hora que esses empresários, esses donos de indústria, esses donos do meio de produção vão ter muita força. E aí a monarquia não tem como mais ter o poder centralizado na mão dela. E aí a burguesia vai se estabelecer como classe dominante. As principais causas da Revolução Francesa foi o fato de que a sobrevivência de instituições políticas e jurídicas arcaicas não faziam mais sentido. Tinha muitas instituições que eram retrógradas, que não faziam mais sentido naquele momento. Também a gente tinha uma persistência do sistema absolutista de privilégios econômicos. E também o que vai assim ser o estopim da Revolução Francesa, é claro que a Revolução Francesa foi causada por várias coisas. E a principal coisa foi justamente essa ascensão da burguesia, fazendo com que o poder absolutista não fizesse mais sentido, esse poder centralizado. Mas quem que vai ser o rei? Que vai pisar na bola mesmo, por assim dizer, fazendo com que a coisa ganhe força, vai ser o rei Luís XVI. Porque o rei Luís XVI era um rei horrível, ele era incompetente demais. As políticas que ele adotava fez com que a França entrasse num estado de miséria. Então o povo não estava aguentando mais aquilo, essa miséria que esse rei Luís XVI não está governando direito. Esse rei Luís XVI fez um governo administrativo incompetente. E aí a população se revoltou. Aí em 1789, a população vai realizar um ataque à prisão da Bastilha, que era símbolo do absolutismo. Por que acontecia? Tinha vários presos políticos na França que eram mandados para uma grande prisão que era chamada de prisão Fortaleza da Bastilha. Era uma fortaleza que funcionava como prisão, que era a Bastilha. A população revoltada, elas vão invadir a Bastilha, né, vão libertar os presos que estão ali, vai ser uma invasão até violenta, vai ser uma revolução violenta mesmo, né, e que vai invadir a Bastilha, que era símbolo do absolutismo. Então esse ataque à Bastilha é importantíssimo como marco da Revolução Francesa. E aí, em 1792, essa revolução vai fazer com que se implante na França uma república. E aí a gente vai ter a primeira República Francesa, que vai ser proclamada em setembro de 1792. E o rei Luís XVI ele vai ser morto no ano seguinte. Então a Revolução Francesa aniquilou, matou o rei Luís XVI. E aí estabeleceram uma república ali na França. Isso é interessante, gente. Isso foi uma revolução violenta mesmo. Não
não foi um protesto pacífico ali nas ruas, foi uma revolução bastante violenta, mas que derrubou o absolutismo, né? Foi bastante violento, mas bastante efetivo, por assim dizer, e fez com que o rei Luís XVI fosse morto e se implantasse uma primeira República Francesa. Lá para 9 de novembro, lá para 9 não, exatamente 9 de novembro de 1799, quem vai assumir o poder na França vai ser o general Napoleão Bonaparte. Isso é importantíssimo. O dia 9 de novembro de 1799 era chamado de 18 de Brumário. Eu vou explicar por quê. Quando a Revolução Francesa aconteceu, ela foi uma revolução tão radical que eles queriam romper com tudo. A Revolução Francesa quis romper com tudo. E eles quiseram, inclusive, abolir o calendário e implantar um calendário novo. Eles queriam acabar com qualquer símbolo cristão, com qualquer símbolo que relembrasse os domínios anteriores. Então eles quiseram implantar um novo calendário. E nesse calendário existia um dia que era chamado 18 de Brumário. E foi nesse dia 18 de Brumário que o general Napoleão Bonaparte assumiu o poder. Então esse dia 18 de Brumário, que é o dia 9 de novembro de 1799, é um dia importantíssimo. Lembrem disso, 18 de Brumário é o dia em que o general Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França. Quando o general Napoleão Bonaparte assume o poder na França, dá-se início a um período chamado de período napoleônico, que vai de 1799 a 1815. O período napoleônico, ele propiciou a consolidação da alta burguesia no poder. Então a burguesia conseguiu se estabelecer no poder, conseguiu ascender mesmo e se estabelecer. Nesse período, uma comissão vai redigir o Código Civil assentado na igualdade de todos perante a lei e na proteção da propriedade privada. Então, são princípios liberais, né? O Senado vai aprovar uma lei que declarava Napoleão imperador. Então, Napoleão vai se tornar imperador e vão ser realizadas reformas econômicas liberais a favor da burguesia. E Napoleão vai realizar uma guerra econômica que visava liquidar com a preponderância industrial britânica. Então, o que acontecia? Napoleão Bonaparte vai iniciar o seu período de governo ali, como um império mesmo, na França. Só que quem era a grande nação poderosa, a grande potência econômica da época, era a Inglaterra. Então, a Inglaterra, que foi pioneira na Revolução Industrial, ela tinha uma indústria bastante forte. E aí, o rei Napoleão, o imperador Napoleão Bonaparte, ele vai visar quebrar esse domínio da Inglaterra. E ele vai fazer isso por meio do bloqueio continental. O bloqueio continental foi estabelecido em 1806 e ele obrigou as nações europeias e suas colônias a não comercializar com a Inglaterra, com o risco de serem invadidas pelas tropas francesas. Então o que o Napoleão Bonaparte falou? Olha, se vocês continuarem comercializando com a Inglaterra, eu vou invadir o país de vocês com as minhas tropas. Então não comercializem com a Inglaterra, nós queremos quebrar a Inglaterra. Nessa época, né, vai ser nessa época que a administração portuguesa, cujo regente era Dom João VI, refugia-se no Brasil. O que acontece lá em Portugal? O regente Dom João VI, ele vai dizer assim: olha, eu não quero que me invada meu país aqui, Portugal, e se invadirem meu país eu não quero morrer. Então eu vou sair daqui e vou lá para o Brasil. Então o rei Dom João VI sai de Portugal e vai para o Brasil. E aí em 1815 as tropas britânicas e prussianas derrotam os franceses. Então a Inglaterra consegue vencer os franceses, né? As tropas da Inglaterra vão derrotar Napoleão Bonaparte. Napoleão vai ser preso pelos ingleses, vai ser confinado numa ilha que é chamada de Ilha de Santa Helena, que fica na costa africana, e ali ele vai morrer. Foi nessa época também que vão ocorrer a independência das colônias espanholas na América. Então foi mais ou menos nesse período que também vai acontecer a independência das colônias espanholas na América. É importante ter em mente isso depois quando eu for falar de história do Brasil no próximo vídeo. Provavelmente eu vou trazer um pouco dessa questão de como deu a independência do Brasil, no caso, e como essa questão do Dom João VI ter se refugiado no Brasil foi um dado importante para isso. Mas Napoleão Bonaparte acabou sendo derrotado. Com a derrota de Napoleão, o Congresso de Viena, em 1815, na Alemanha, vai agrupar os estados germânicos na Confederação Germânica, que era um estado federativo sob a liderança da Áustria, tornando assim possível a unificação política da Alemanha.
Ao longo do século XIX, na América, os Estados Unidos se transformam em uma nova potência mundial. Então, o que vai acontecer nesse período, mais ou menos ali do século XIX? Os Estados Unidos eles vão ganhar força como uma potência econômica. Se antes a potência econômica era a britânica, era a Inglaterra, agora quem vai começar a surgir como potência econômica vai ser os Estados Unidos. O século XIX foi também marcado por aquilo que a gente chama de imperialismo ou neocolonialismo. O que é isso? Primeiro, vamos supor, nós tivemos o colonialismo. O colonialismo explorou as colônias na África e na América. Só que essas colônias, como a gente viu, alcançaram sua independência. Mas isso não significou que a exploração acabou. E aí a gente pode falar de um neocolonialismo, de um imperialismo, que esses países europeus, os Estados Unidos, continuaram dominantes, continuaram explorando esses outros países. E o imperialismo era baseado na ideia de superioridade racial do homem branco e europeu sobre os povos africanos e asiáticos. Qual que era a ideia? Os europeus são superiores, são uma raça superior. A raça branca europeia é superior à raça negra, preta, da África, por exemplo. E aí, como corolário do seu imperialismo, os Estados Unidos vão consolidar sua hegemonia na América Latina. Tem até aquela frase, a América é dos americanos, né? A América pertence aos americanos. Os Estados Unidos, então, vão estabelecer uma certa hegemonia, um certo domínio na América Latina, sobre os países da América Latina. Só que esses imperialismos vão criar choques, porque, por exemplo, a Inglaterra domina uma parte da África, a Alemanha domina outra parte da África, e aí, peraí, não, mas eu quero dominar aquela parte também que você domina, isso vai começar a causar briga, a causar confrontos. E aí o choque dos imperialismos europeus na disputa do norte da África vai culminar na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, então, foi causada pela disputa entre os imperialismos europeus. E essa guerra vai de 1914 a 1918. Essa guerra vai ter, de um lado, os aliados, que eram formados pela Sérvia, Rússia, França, Bélgica, Grã-Bretanha, Japão, Itália, Romênia, Estados Unidos, Brasil e vários outros países. E do outro lado a gente vai ter os impérios centrais, que era a Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia e Bulgária. Então vai ser uma guerra entre aliados e impérios centrais. Quem vai vencer a guerra vão ser os aliados. A Alemanha vai ser tomada nesse período como a grande culpada pela guerra, tendo sido obrigada a assinar o chamado Tratado de Versalhes, que a fez perder importantes territórios. Então a Alemanha era parte dos impérios centrais. Quem vai ganhar a guerra são os aliados, não são os impérios centrais. Então os impérios centrais perdem e, consequentemente, a Alemanha perde. A Alemanha vai ser culpabilizada pela guerra e ela vai ter que assinar o Tratado de Versalhes, fazendo com que ela perdesse importantes territórios. Esse dado da Alemanha perder a guerra e ser culpabilizada associa-se muito com o que deu início à Segunda Guerra Mundial. Porque as perdas territoriais da Alemanha vão servir de justificativa para o expansionismo nazista. Então, a Alemanha está muito triste, muito prejudicada por causa da guerra, da Primeira Guerra. E aí vai surgir um discurso de, não, nós somos o povo superior, nós não podemos aceitar isso, nós somos o povo, nós não somos um povo rebaixado, nós somos um povo superior. E aí a Alemanha esse discurso vai dar abertura para o nazismo. Então, aí a gente vai ter uma guerra, na Segunda Guerra Mundial, ela vai ser praticamente uma guerra entre as democracias liberais contra o nazifascismo. Porque você vai ter o nazismo na Alemanha, e depois também você vai ter o fascismo na Itália, que são regimes semelhantes, né? E do outro lado você vai ter as democracias liberais, né? As democracias burguesas, como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra. E aí isso vai fazer com que tenha uma guerra entre dessas democracias liberais contra os regimes nazifascistas. Quem vai lutar também contra os nazistas não vão ser só os liberais. Os comunistas também vão lutar contra os nazistas, porque os nazistas eles eram anticomunistas, os fascistas eles eram anticomunistas. Então a União Soviética também vai entrar na guerra contra o nazifascismo. Os países que representam o nazifascismo são os países do eixo, que portanto são a Alemanha e a Itália. E também vai ter o Japão que vai apoiá-los. E do outro lado a gente vai ter os chamados aliados. Os aliados são a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética.
E aí vai ter uma guerra, né, entre os países do eixo, representando os nazifascistas, e os aliados, representando os antinazistas, os antifascistas. E aí, as forças do eixo, elas vão ser derrotadas. Então os nazistas, eles acabam sendo vencidos, e quem vai ter especial papel nessa vitória contra os nazistas vai ser a União Soviética. Nesse período também, os Estados Unidos vão lançar uma bomba atômica no Japão. Então pense, de um lado você tem os aliados, e aí tem os Estados Unidos que estão do lado dos aliados, e você tem os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. E nessa guerra, o país que é do lado dos aliados, dos Estados Unidos, vai lançar uma bomba atômica lá no Japão. E essa bomba atômica vai levar ao fim da Segunda Guerra. Por que essa bomba atômica fez? Essa bomba atômica foi uma destruição gigante. Foi uma explosão assim que matou muita gente. E aí eles ficaram assim receosos, né, com essa bomba, e essa bomba fez assim com que a guerra terminasse, já que mostrou o poderio da guerra. Depois da Segunda Guerra, o mundo ele vai se dividir em dois blocos. De um lado a gente vai ter os comunistas, que eram aliados da União Soviética, e de outros capitalistas, que eram aliados aos Estados Unidos. Para entender um pouquinho disso, é assim, eu disse que o capitalismo se estabeleceu, né? Com a ascensão da burguesia. Só que alguns pensadores vão criticar o capitalismo, porque o capitalismo era injusto, produzia muita desigualdade social, muita exploração. Então vão surgir os marxistas, Karl Marx, por exemplo, questionando isso e propondo uma revolução que implantasse um outro tipo de regime, de modo de produção, que fosse mais igualitário, que é o comunismo. E aí, alguns países vão passar por uma revolução comunista, e um deles é a União Soviética. E a União Soviética, ela vai se tornar, ela na verdade é um conjunto de países, né? A Rússia, mais alguns outros países da Europa Oriental, que vão formar uma união, que é a União Soviética. Isso vai causar uma divisão do mundo entre dois blocos. De um lado você vai ter o bloco capitalista, que era um dos países aliados aos Estados Unidos, e do outro bloco comunista, que eram os aliados da União Soviética. Essa disputa entre comunistas e capitalistas ficou conhecida como Guerra Fria. E essa Guerra Fria levou ao surgimento de países socialistas, como a Cuba e a Coreia do Norte. Mas também levou ao surgimento de ditaduras de direita que tinham o propósito de combater o comunismo, como a ditadura civil-militar no Brasil. Então a ditadura militar no Brasil, por exemplo, ela mostra como os países aliados dos Estados Unidos, eles até por influência dos Estados Unidos e por interferência dos Estados Unidos, eles implantaram ditaduras para manter o capitalismo e para lutar contra o comunismo. No começo da década de 1980, a União Soviética ela vai entrar numa crise e ela vai ser dissolvida em 1991. A guerra ficou conhecida como Guerra Fria porque nunca chegou a ter um confronto bélico assim explícito entre a União Soviética e entre os Estados Unidos. Teve várias corridas entre os dois, né? Por assim dizer, os Estados Unidos tentaram produzir mais tecnologia, ir na Lua, por exemplo, ganhar as Olimpíadas, coisas desse tipo. E a União Soviética fez o mesmo. Ela quis se mostrar que era o melhor país do mundo. Cada país ficou mostrando assim, olha, o capitalismo é o melhor regime. E a União Soviética, o comunismo é o melhor regime. Então foi uma guerra muito mais ideológica do que bélica. Embora os dois países tenham desenvolvido armas capazes de destruir o mundo inteiro centenas de vezes. Um poder bélico enorme, mas esse poder bélico não foi colocado em ação. Ainda bem, porque talvez o mundo nem existiria se tivesse sido colocado. A União Soviética ela vai acabar perdendo força, ela vai entrar numa crise e vai ser dissolvida em 1991. Com o desaparecimento da União Soviética, os demais países do leste europeu eles vão abandonar o modelo socialista para ingressar numa economia capitalista. Os Estados Unidos e a União Europeia se tornaram as grandes potências do mundo capitalista e o comunismo só continuou existindo em alguns países que ficaram praticamente isolados do resto do mundo, como Cuba e Coreia do Norte. O capitalismo acabou vencendo, no final das contas. Essa é a história do mundo, eu vou finalizar aqui. No próximo vídeo, né, o próximo vídeo é amanhã, na verdade, que é o da série Apresentando Pensadores. Mas o próximo vídeo sobre resumão para o Enem é só em janeiro, né? Porque agora eu vou dar uma pausa por causa do Natal e do Ano Novo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ter uma noção geral da história do mundo. É um vídeo longo? Mas é um vídeo que resume a história do mundo, gente. E resume 3 anos de matéria de ensino médio. Então, né? Acho que justifica. E eu agradeço a todos que têm acompanhado. Eu peço novamente para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Até mais!